Olá, prezados alunos, tudo bem? Gente, a gente vai dar início agora à nossa segunda unidade, tá? Nessa segunda unidade, a gente vai trazer alguns autores, né? Como Karl Popper, Irving Lakatos, Thomas Kuhn e Paul Feyerabend, tá? A gente vai começar a nossa discussão com Karl Popper, tá? E apresentando o falsificacionismo, que é a sua grande teoria, né? A sua grande contribuição, né, para a filosofia das ciências, né? E antes da gente começar, né, a falar do Karl Popper propriamente dito, né, a gente vai ver no primeiro momento, a gente vai ver uma crítica ao indutivismo, tá? Uma crítica justamente ao positivismo, né, vamos dizer assim, e ao neopositivismo do Círculo de Viena. Eu creio que vocês, né, já tenham estudado, né, toda a primeira unidade para ter esse arcabouço, para que a gente possa iniciar as discussões, né, sobre o falsificacionismo, tá ok? Do Karl Popper, tá? E sem falar, né, acho que vocês também já perceberam, né, como a filosofia e a história se tornam importantes para a gente entender todo esse processo de desenvolvimento das ciências naturais, das ciências também humanas, tá? E, consequentemente, toda essa parafernália, né, que a gente vive hoje em dia, tanto a ciência aplicada como a ciência teórica, ok? E a gente vai iniciar justamente retomando algumas concepções do indutivismo. A gente vai falar do indutivismo, né, que é a ciência derivada da experiência ou derivada dos dados da experiência. A gente vai dar uma retomada nessas questões, a gente vai falar sobre isso, né, antes da gente adentrar propriamente no Karl Popper, né? Como vocês percebem já na imagem aqui, esse aqui já é o Popper, já idoso, tá? Ele vai morrer em 1994. Uma coisa, por exemplo, que todos esses teóricos têm em comum, todos eles viveram durante o século XX, tá? Então são os teóricos, não que sejam os teóricos mais próximos da gente, né? Porque existem inúmeros outros teóricos, tá, já na contemporaneidade, tá? Mas são teóricos que deram grandes contribuições ao longo do processo de desenvolvimento e consolidação da ciência como a gente conhece hoje, tá? Principalmente em se tratando de questões de demarcação científica, de método científico e de outras questões mais, tá? E aí, vejam, eles nascem no iniciozinho do século XX, né? O Karl Popper, ele está ali presente naquele momento, ele vai nascer em 1902, né? Eles vão, por exemplo, acompanhar todo o desenvolvimento de uma nova revolução, justamente a revolução do átomo, né? Eu acho que, por exemplo, Einstein pode ser a maior figura nesse momento, mas não só Einstein, né? Quando a gente fala do átomo, a gente fala de Rutherford, a gente fala de Bohr, a gente fala de Max Planck, a gente fala de Heisenberg, tá? A gente fala de Albert Einstein, tá? Então é um grupo de cientistas que vão começar uma nova revolução. Se Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton deram início a uma grande revolução científica nos séculos, né, nos séculos 16, 17 e 18, quando a gente chega no século 20, né, finalzinho do século 19 para o século 20, a gente tem uma outra grande revolução que a gente está vivendo até hoje, que é a revolução da mecânica quântica, né? E o átomo, ele está no centro dessa discussão, tá? O modelo atômico de Rutherford, depois o modelo atômico de Bohr, né? E aí a gente tem Linus Pauling, a gente tem Max Planck, a gente tem Albert Einstein, né? Todo o desenvolvimento dessas questões, né, relacionadas ao átomo vão dar origem a uma nova revolução, justamente a revolução da mecânica quântica, que vai superar a mecânica clássica, a mecânica de Isaac Newton. E aí vejam, né, historicamente também a gente tem inúmeras questões que vão se entrelaçar a esse novo momento. Não esqueçam, gente, tá? Toda a técnica, toda a tecnologia e toda a ciência que a gente desenvolve e que a gente aplica, ela pode ser aplicada tanto para o bem quanto para o mal, tá? Então, quanto mais o homem desenvolveu a técnica, quanto mais o homem cumpriu aquele mandato de Bacon, de Francis Bacon, tá? Saber é poder, e dominação da natureza para levar ao bem-estar do homem, né? Ou seja, usar a ciência para nossa própria utilidade. Quanto mais o homem fez isso, mais o homem foi se deparando com forças inimagináveis, né? Consequentemente, né,
as consequências que advieram desse processo também foram extremamente catastróficas, né? Alguns exemplos. Primeiro, a gente teve em 1914 até 1918 a Primeira Grande Guerra Mundial. Essa guerra, a gente pode dizer, tá, que ela é um marco na era moderna, porque ela foi altamente influenciada pelo desenvolvimento da técnica e pelo desenvolvimento da ciência. Então a gente tem o aparecimento dos tanques, o aparecimento dos submarinos, o aparecimento do avião, tá? E, consequentemente, novas armas, como as metralhadoras. E não só isso, tá? Com o desenvolvimento da indústria química, com o desenvolvimento da engenharia química, né? Essa ciência, né? Que tanto quanto a física, ela vai se tornar extremamente importante nesse início do século XX e também na nossa contemporaneidade, a gente tem o quê? O aparecimento das guerras químicas, né? Pela primeira vez na história, o homem vai usar um gás como arma, tá? O famoso gás mostarda. Aqueles que tiverem interesses, né, façam uma pesquisa no Google para tentar descobrir a história, né, ou para vocês verem a história desse gás, tá? Mas o gás mostarda não é o único, né? O gás mostarda foi usado pela primeira vez em 1916 pelas tropas alemãs contra as tropas inglesas, tá? E aí vejam, né? A gente tem a técnica, né, potencializando um dos maiores males que nós humanos praticamos desde as épocas mais remotas, a guerra. A guerra ela vai se transformar completamente. Só na Primeira Guerra Mundial, para que vocês tenham uma ideia, mais de 10 milhões de pessoas, aproximadamente, morreram. Sem falar de inúmeras e inúmeras outras que ficaram aleijadas, cegas por causa do gás, né? Com efeito, queimaduras na pele por causa do gás, né? E outras consequências mais, tá? O descobridor do gás mostarda, ele vai ganhar o prêmio Nobel, né? É um químico judeu-alemão, tá? Que vai receber o prêmio Nobel pelas suas descobertas na área de química. Esqueci o nome dele, mas podem procurar no Google, ou se não, na próxima aula, quando a gente voltar, eu trago o nome dele para vocês, tá? Mas percebam, tá? Não é só a guerra química que é inaugurada nesse momento, tá? Depois do final da Primeira Grande Guerra Mundial, isso em 1918, 20 anos aproximadamente depois, em 1939, a gente vai presenciar a Segunda Grande Guerra Mundial, uma outra catástrofe. E aí, né, a técnica vai estar muito mais desenvolvida, a gente vai ter, né, a capacidade imensa, né, de construir máquinas de guerras inimagináveis, até a gente chegar em dois momentos na história da Grande Guerra que são marcantes. Primeiro, os campos de concentração, tá, da Alemanha nazista. E, novamente, a gente vai ver o quê? O gás, né, a arma química sendo utilizada para exterminar mulheres, crianças, idosos, entendeu? Aleijados, ciganos, judeus, entendeu? Um número imenso de pessoas. Existe uma contabilidade de que aproximadamente 6 milhões de pessoas morreram nos campos de concentração, tá? E agora não é mais o gás mostarda, tá? Utilizado para matar pessoas, como na Primeira Guerra Mundial. É o Zyklon B. É uma outra espécie de gás. Na verdade, né, ele é um pesticida que entra em contato, né? Ele é um pesticida que é fabricado ele é fabricado de forma em tablets, né? Ele é fabricado em bolinhas, né? Em bolinhas, e quando ele entra em contato com o oxigênio, ele libera um gás, tá? E esse gás é altamente mortal. Ele mata todas as pestes, né? Inclusive, né, a peste que Hitler dizia, né, que era a peste judaica, né? Então, gente, nesse primeiro momento, a gente vai dar essa introdução, a gente vai voltar na próxima aula ainda com essas considerações, né? A gente vai retomar essa discussão, porque é importante. Essa nova revolução científica que vai aparecer no início do século XX, ela vai trazer algumas grandes consequências. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, galera, um abraço, tá? Até a próxima.